Obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada falta. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço por ligar a nossa vida no coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, estamos reunidos aqui esta noite celebrando a união deste casal. Pode beijar a noiva.
Sim, Paulo. Guri eu ainda sou, né? Tá. Primeiro, Paulo, que eu não pensava em ser pai, porque eu imaginava como sustentar meu filho se eu não tinha dinheiro nem para comprar uma bicicleta. Eu pensava que eu não queria ser igual meu pai. E no final aconteceu que eu fiquei igualzinho ele. Eu sonhava com o futuro, eu me imaginava, eu via meu pai, né, minha relação com ele, pô, meu pai, né? Mas eu sabia que um dia eu seria pai, e aí eu ficava tentando imaginar como seria isso, né, tipo, imaginava com o meu filho, botava um rosto naquela criança, um sonho de uma criança pensando como ser o pai. Na verdade, eu tinha como o único sonho de vida quando eu era guri ter uma família. Era a coisa mais especial que eu podia pensar quando guri era ser pai. Depois, quando as coisas andaram, eu comecei a sentir a responsabilidade de me tornar pai. Na época que eu era moço ainda, jovem, na realidade eu nem pensava em ter filhos. Na realidade, não pensava nem em casamento no momento. A sensação de nós termos filhos é para nós, assim, principalmente para mim, uma alegria muito sem palavras. Isso é uma bênção que Deus nos dá e uma responsabilidade muito grande para nós criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. E sempre pensei, desde o princípio, quando eu fui criado pela minha mãe, sempre pensei em ter um filho, e era uma menina. Então, eu acho que isso sempre fez parte da minha vida, assim, sempre querer ter um filho, sempre gostei de crianças. E fui muito abençoado por Deus ter me dado uma filha. E sempre, desde novo, desde criança, eu sempre gostei de beber. E eu sempre sonhei em ter, assim, vários filhos. 8, mas deixei só pela metade, 4. Quando eu era há muito tempo atrás, quando é guri, a gente não pensa em ser pai. É um processo que ao longo do tempo a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai se relacionando até encontrar uma pessoa e casa. E os filhos é consequência desse casamento. Acho que é uma coisa que está intrinsecamente ligado, né, pela família que a gente tem. E quando tu passa a compreender um pouco mais do plano de Deus, tu começa a pensar, a sonhar sobre isso, né, de ter uma família, construir um lar. Eu queria aproveitar os momentos da minha infância, como criar, como guri, e não me passava na cabeça como seria ser pai. Eu não estava esperando, foi muito rápido a minha paternidade, foi difícil no primeiro momento, achei que ia ser muito difícil, eu pensei que ia demorar um tempo para cair a ficha de ser pai, de conseguir amar essa criança na condição que nós conseguimos, esse bebê, mas foi muito rápido, foi muito intenso depois disso tudo. Boa noite. Boa noite, Tony. Boa noite, Stephanie. Boa noite, igreja. Tá meio fraco isso aí, né? Tá um pessoal pouquinho, né? Boa noite, igreja. Agora noite. melhorou. Vou pra luz aqui, né? Aqui? Tá bom. Que legal, a igreja está bem cheia. Apesar do Grenal hoje, né? Os pais estão lá assistindo o jogo, torcendo aí. Alguns estão aqui torcendo ainda, né? Mas feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aqui presentes. Quantos aqui tem os melhores pais do mundo? Quantos filhos tem os melhores pais do mundo aqui? Olha só que legal, mas o meu é melhor, né? Quantos pais nos visitam hoje aqui? Quem vem aí na igreja pela primeira vez ou segunda, que seja? Temos um aqui. Mais alguém? Que não é dessa igreja, tem mais um pai ali. Ó, que legal. Um outro lá atrás, um outro aqui. Eu queria convidar vocês aqui na frente só um pouquinho.
Não precisam falar muita coisa, eu só vai conhecê-los melhor. Vocês podem vir aqui? Por favor. Vamos. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos aqui na nossa igreja, viu? Qual que é o nome do senhor? Edgar Carvalho. Edgar, eu moro em Mariduz, em Bé. O senhor? É o senhor Pedroso. É Gravataí. É Milton Berger, Porto Alegre. Porto Alegre. Que legal. Ó, feliz Dia dos Pais para vocês. E eu queria que vocês escolhessem um número de 1 a 5. Cada um escolhe um número. 3, 2 e 4. Ah, então vamos começar por 3. Número 3. Então vamos começar. Então vem aqui o número 1, 2 e 3. E 2, 4 e 3. Podem vir aqui. O irmão pediu 3, 4. Então é 4 abraços aqui. 3. E agora eu quero convidar o restante dos pais para se colocarem de pé dessa igreja. Quem é pai aqui? E eu vou convidar todos os filhos agora a darem um abraço nos seus pais e aqueles também que não têm os pais longe, assim, que é o meu caso. Peguem um pai Você aí, abrace e deseje feliz Dia dos Pais. Fiquem de pé os pais, por favor, continuem de pé.
responsabilidade dobrada, um pouco de medo do futuro, incerteza, mas uma alegria no mesmo tempo. Eu não sei se é com todos os homens, mas comigo pelo menos aconteceu isso. Eu fiquei assim em estado de choque. Puxa vida, eu vou ser pai. E o que será? Um menino? Será uma menina? O que vier vem bem. Deus vai mandar. Quando a Cris me disse que estava grávida, mudou tudo. Impressionante. E aí eu comecei a pensar naquilo, né, no significado daquela simples frase, né? Estou grávida. Isso me torna pai. Bom, essa frase, quando ela falou, num primeiro momento assim, a gente não acredita. Depois que realmente a gente passa, aqueles 5 segundos assim que passa, a gente sente uma emoção assim que a gente não sabe explicar, é inexplicável. Foi um frio na barriga muito grande, porque nós éramos muito novos. Eu tinha 18 anos e ela 17 quando da notícia. Assim, ó, os 2 primeiros foram bem planejados. O terceiro e o quarto não foi nada planejado, mas a gente pensava na menina. Veio o Marcelo. Deixa eu passar mais um tempo, não vamos planejar nada, vamos deixar a coisa surgir. Tentamos, grávida. Felicidade total, né? Rapaz, daí acabou dando certo, veio a menina, porque senão, não sei, eu acho que eu estaria no 10º filho esperando a menina. Fiquei talvez assustado um pouco, mas alegre também. Era uma coisa nova para mim. Mas quando a gente se ama, né, ama a esposa, isso é natural e eles vieram e sou feliz. É um misto de emoções, né? Só quem passa por isso que entende um pouco mais. Porque eu acredito que às vezes as palavras no momento não conseguem definir, né, qual é a emoção. É um misto de emoções muito legais. Quando tu vê aquela pequena figura em teus braços, o nascimento, e foi uma coisa inesquecível, né? Olha, primeira coisa foi quanta responsabilidade. Segunda coisa, que felicidade. Terceira coisa, como vai ser esse meu filho. Quando vi o bebê pela primeira vez, quando eu peguei no colo, só me dava vontade de chorar. Foi uma coisa muito forte, mudou completamente meu emocional e realmente eu me senti assim muito vulnerável em todos os momentos e eu senti que eu precisava chorar e eu chorava em todos os momentos. Eu orava, chorava, felicidade, uma coisa que é uma intensidade muito forte. Eu até fico emocionado até quando lembro desse momento. Boa noite. Nós vamos ter agora um momento muito especial, diga-se de passagem, é um prazer ter esses pais aqui conosco e pensando em vocês, nós trouxemos um trio para cantar. Era nossa prata da casa, agora estão na igreja do Sarandi. Gostaria de trazer aqui o trio Level. Que Deus possa usar vocês nesse momento. Boa noite a todos. Um feliz Dia dos Pais, para quem é pai, claro. É um prazer. Opa, confuso aqui. É um prazer para nós estarmos aqui nessa noite. Estamos muito felizes em reencontrar amigos que a gente é acostumado a acompanhar por aí. E nós vamos cantar uma música agora que fala sobre o nosso amor pelo nosso Pai maior, que é Jesus. Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. A ti
ti, ó meu Cristo, submisso serei. Eu te amo porque tu morreste por mim. Eu te amo porque teu amor não tem fim. Em ti confiança pra sempre terei. A ti, ó meu Cristo, submisso serei. Eu te amo, meu mestre, enquanto eu viver, eu hei de louvar-te com grande prazer, agora e pra sempre, contigo estarei. A ti, ó meu Cristo, submisso serei. Desse momento. Pai, quando nasceu o João Vitor, que a gente vê ali, está ali, né, nas nossas mãos, eu peguei aquele nenenzinho no colo lá no hospital, eu não sentia peso, né,
Então eu caminhava devagar, com medo de tropeçar. Porque eu tinha medo de escorregar. Eu estava com aquelas sapatilhas do hospital, aquela roupa de tipo cirurgião, assim, né? Que eu estava lá no bloco. E aí eu estava segurando meu filho. É uma coisa assim, não tem palavras para dizer o que é aquilo, que significado. E vendo o João crescer pequenininho, como ele olhava para mim, entende? É fascinante. É fascinante. Ser pai é estar constantemente tomado por uma série de sentimentos, mas os principais deles é verdadeiramente o amor, a preocupação em ter as minhas filhas felizes, seguras, sabendo que elas não estão sofrendo nenhum tipo de influência que possam levá-las a insucessos e infelicidades, preocupação também. E ser pai é pesado, porque é algo quase, eu diria assim, divino. É um privilégio, é uma alegria, é algo muito maior do que você possa imaginar. Só quem é pai sabe, mas a responsabilidade é muito, muito grande também. Como pais, nosso amor não é condicional, ele é incondicional. Seja o que for o seu filho, o meu filho, por exemplo, nós o amamos e amaremos para o resto da vida. Bom, ser pai não é fácil. Ser pai é algo que a gente tem que ralar muito, principalmente com o nosso eu, para continuar fazendo com que ela se espelhe em mim, em algo positivo, algo que leve para Deus, que eleve para Deus, né? Levar ela nos caminhos de Deus. Eu acho que isso é o que é mais difícil como um pai. Ser pai é a melhor coisa do mundo. Eu me sinto uma pessoa muito amada pelos meus filhos. Não tem, ele sabe disso, a diferença, não tem um tratamento diferente com nenhum deles. É pelo Guilherme, é pelo Arthur, é pela Laura, pelo Marcelo. No meu caso, que eu tive meus filhos, eu era jovem ainda, tinha 20 anos, 21 anos, e eu fui aprendendo a ser pai juntamente, né? Porque as mesmas coisas que meu pai fez comigo, algumas coisas a gente traz junto, mas outras a gente não pode imitar, mas a gente aprendeu. E o importante aí entra a esposa junto, a dar o suporte, a orientar. O diálogo é muito importante. A gente foi errando e acertando. Eu acredito que acertamos mais, às vezes no excesso de corrigir, mas a consequência depois, mais tarde, se viu que não é que a gente estava certo, mas que conduzimos a coisa, a educação foi bem sucedida, né? Ele te remete a uma responsabilidade maior, né? Até inclusive quando tu dirige o carro, tu olha para trás e vê aquele rostinho pequeno que tem todo o direito de viver, de ser feliz, né? E tu até reduz a velocidade nas tuas andanças por aí, né? Nas tuas jornadas e passeios, porque realmente aquele rostinho, aqueles traços que tu vê na tua pessoa, nele, é uma coisa fantástica, né? Tentar passar para uma pessoa, para uma criança, para um ser humano, valores, buscar o melhor para os seus. É um privilégio e Deus é que dá esse privilégio. A palavra é realmente essa, é intenso, uma coisa fantástica, e eu hoje me sinto muito feliz como pai e desejo felicidade a todos os pais dessa igreja. Ei, som? Tá saindo som aí? Beleza. Uma boa noite a todos. É um prazer muito grande estarmos juntos aqui. E hoje, para mim, falar no Dia dos Pais tem uma outra
um outro sentimento. É o primeiro dia dos pais que prego aos pais sendo pai. Dizem que você, quando vive, realmente você consegue ter uma outra perspectiva. E é verdade. E eu vendo os depoimentos aqui, eu ficava lembrando. Claro que nenhuma experiência é igual para todo mundo. Mas eu me recordo quando a minha esposa, ela me disse assim, estou grávida, né? E eu fiquei meio naquela situação, porque a princípio não cai a ficha. A barriga dela começa a crescer e é a dela, não é a sua. Então, claro que depois que ela começa a comer mais, a da gente cresce também, né? Até agora ela já perdeu a dela, eu estou perdendo a minha. Mas o fato é que você não tem aquela história de a criança mexer dentro de você e todos aqueles processos, né? Mas você acompanha para ver o ultrassom. Eu fui para assistir o primeiro ultrassom da nossa filha. Quando chega lá, primeiro que eles não sabem dizer o que é. E eles apontam para a tela assim, os pais vão se lembrar disso aí, e começam a dizer assim, ali está o braço, ali está a cabeça, ali está... E eu não via nada. E a minha esposa chorava de emoção, e eu ficava assim, esse médico está enganando a gente, porque não dá para entender nada daquilo, é tudo um borrão só. E só via mexendo assim, mas não dava para entender muito bem aquilo. Mas, acho que no segundo ou terceiro, ele disse o seguinte, eu vou ligar a caixa de som aqui. E ele encostou na barriga da minha esposa um microfone. E quando ele encostou aquele microfone, começou tum, 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 tum. E as batidas cada vez mais fortes ali. E eu confesso para você, não tem macho nessa hora, você chora mesmo, não tem jeito. Ainda bem que a sala é escura e tudo mais, mas quando você vê o coração pulsando, você começa a entender um pouco mais da vida que está dentro ali sendo gerada. Depois veio o parto, eu fiz questão de estar lá. No dia foi muito engraçado, porque tinha uma mulher do lado que estava bem indignada, porque a mãe dela ia ficar segurando a mão dela. E o marido ficou do lado de fora, né? Eu respeito, mas eu não deixei minha sogra fazer esse papel não, fui lá. E fiquei junto lá, né? Dali um pouco a médica disse, nasceu, foi cesárea. Levantei a cabeça, ela disse, você quer olhar? Falei, quero, acho que não vou desmaiar não, porque a criança saiu por trás do pano ali. Quando eu olhei para minha filha, ela estava com os braços levantados para cima. Falei, já nasce adorando a Deus. Eu olhei para aquela cena, fiquei maravilhado, fui para junto da médica, ela disse assim, você me acompanha, pai? Falei assim, olha, pode ter certeza, não vamos deixar trocar não, fui junto, né? E acompanhando e tal, e ela disse, a sua filha agora vai ser limpa. Eu imaginei que tinha no hospital um local todo especial para dar banho na criança, que tinha um lugar assim, preparadinho, sabe? Mas não, chega uma enfermeira e segura a criança meio pela cabeça, pelo pé assim, e joga embaixo de um tanque, e vai virando, e vai jogando assim, e eu fiquei, meu Deus, e a mulher virava e virava e virava, eu falei, não, com cuidado, é frágil, ela virando, e daqui um pouco ela pegou uma escova, eu falei, não vai passar isso não, e ela começou a esfregar assim, eu falei, acabou de nascer, e eu meio naquele sentimento, primeiro filho, não sabia se xingava, o que eu fazia, fiquei olhando, né, bravo, porque eu estava indignado dela fazer aquilo, e virava para o pé, e torcia, e a filha chorando, aí ela terminou, pai, aí colocou na estufa, é estufa o nome isso? Para aquecer ali. Eu achei que tinha terminado o sofrimento dela naquele momento. E a enfermeira se aproximou e disse assim, temos que fazer uma vacina. Falei, acabou de nascer. Não, mas faz vacina. Falei, tá bom. Aí ela pegou uma agulha e deu na coxinha assim. Quando ela deu, aquilo ali atravessou meu coração, eu quase desmaiei. Aquela hora foi assim. E aí, já comecei a ficar mal, começou a chorar, falou, tem mais uma, deu na outra coxa, eu falei, não, agora eu mato essa mulher, e daqui ela não escapa viva, e aquilo assim foi me dilacerando de um jeito que eu nunca tinha sentido na minha vida, e nunca imaginei que pudesse sentir assim, nunca pensei que a dor de alguém fosse doer tão fundo no meu coração, nunca imaginei que eu ia amar alguém mais do que a mim mesmo, e foi o que aconteceu naquela hora, um amor maior do que o amor que eu tinha por mim, e é interessante que na Bíblia, a descrição de Deus como Pai foi dada por Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 5, versos 17 e 18.
A primeira pessoa a chamar Deus de Pai foi Jesus. O primeiro ser humano a olhar para o céu e enxergar na divindade, no Todo-Poderoso, a figura de um Pai, foi Cristo. Não existia oração assim, meu Pai, não existia. Nunca ninguém se referiu a Deus como Pai, nunca. Até o momento em que Jesus pisou nesta terra e começou a revelar o caráter de Deus. Mas o fato de Jesus chamar a Deus de Pai foi algo tão chocante, que eu quero que você leia a reação em um dos momentos. Mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam fazer o quê? Matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio quê? Fazendo-se igual a Deus. Aqui Jesus começa a mostrar a figura paterna de Deus. Quando nós temos um filho, a nossa imagem é impressa num outro ser. Eu me lembro de Gênesis. Façamos o homem a nossa quê? Imagem e semelhança. É uma oportunidade que temos de amar como Deus ama. É a oportunidade que temos de não ser só um exemplo, mas de dar a direção. Eu, quando olho para a nossa sociedade, o problema que vejo hoje é que muitos abdicam o papel de pai. Nós estamos na era da terceirização. E a gente terceiriza tudo, mas eu acho que o papel de pai não dá para terceirizar. A imagem que seu filho tem de Deus é a imagem que você, como pai, apresenta. Eu me lembro a primeira vez que eu espirrei perto da minha filha. Claro que o meu espirro acho que não é tão baixinho assim, mas ela chorou. E chorou um choro tão sentido e tão profundo, que eu comecei a entender que quando eu falo alto e falo forte, é como se Deus estivesse falando no Monte Sinai, fumegando assim. A terra treme para ela. Quando eu digo para ela que a amo, o coração dela treme, mas um tremor diferente. As minhas palavras têm um peso tão forte que vão nortear quem ela vai ser. Eu me lembro pouco do meu pai. Eu conheci meu pai com 19 anos. E me lembro quando me encontrei com ele a primeira vez numa rodoviária lá em Rondônia. Olhei para ele, ele olhou para mim. Eu falei assim, olá, pai. Ele disse, tudo bem, filho? E foi isso. O interessante é que eu achava que quando eu fosse conversar com ele, na nossa história, eu ia encontrar algo de extraordinário, quem sabe uma história mirabolante, de um pai que precisou partir para uma terra distante em busca de recursos para poder sustentar uma mulher amada que foi deixada em outro lugar. Mas, na verdade, eu descobri que não tinha nada de romance na minha história. Eu descobri que não tinha uma mulher amada deixada para trás. Tinha apenas um homem que tinha feito um filho e tinha ido embora. Naquele dia, eu tomei uma decisão para mim. A decisão de ser pai de verdade, se Deus me concedesse um filho. A decisão de amar o meu filho, de planejar o nascimento dele, de sonhar com ele. Eu me recordo do dia que nós ficamos sabendo que teríamos um filho, eu não sabia se era menino ou menina, e eles perguntam, o que você prefere? Eu disse, eu não quero preferir nada, porque quando nascer eu quero amar demais, então eu não quero escolher. Eu fui ali para o Germânia e gravei um vídeo para ela. E eu dizia assim, eu não sei se você vai ser menino ou menina, só quero te dizer que eu te amo demais. Eu estou na expectativa para descobrir. Não sei quando vai chegar esse dia, porque sabe que eles enrolam demais a gente, né, para dizer. Mas eu estou contando os segundos para te ver sair neste mundo e te encontrar. A experiência de todos, como eu disse, não é igual. Alguns tiveram um pai muito presente, outros tiveram um pai ausente como o meu. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus olha para cima e chama Deus de pai, Ele está dizendo que todos nós temos um pai presente todos os dias de nossa vida. Todos nós temos um pai que desde o momento em que nascemos nos acompanhou. Todos nós temos um pai que conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Todos nós temos um pai que nos conhece de forma tão profunda e ainda assim nos ama. Nesta noite eu quero convidar você que é pai a seguir o exemplo desse pai.
Esses dias eu lia um livro que falava um pouco disso, e ele dizia o seguinte: uma das coisas que nós temos que, como pais, ter é graça para oferecer para os nossos filhos. E eu fiquei pensando nisso. É fácil amar quando os nossos filhos estão fazendo tudo o que nós queremos. O problema é amar quando eles cometem algum erro. O problema é amar quando a nossa paciência parece se esgotar. E eu confesso que a gente já começa a experimentar isso em vários momentos. Em coisas simples. Um dia em casa minha filha descobriu o nosso vaso na sala, que tem como se fosse um coqueiro plantado lá. E ela descobriu de uma forma tão tremenda e desmedida que ela enfiava a mão lá de 3 em 3 segundos e jogava a terra no chão. E aí a gente varria, colocava a terra no vaso, dizia: filha, aqui não pode, colocava ela num canto, quando voltava para guardar a vassoura, a terra estava no chão de novo. E aí a gente varria, colocava a terra no vaso, tinha uma sequência de umas 50 vezes para fazer. Nesta hora, você é tentado a agir, a falar, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Mas nesta hora é a chance de mostrar também um pouco de Deus em nós. Há um pensamento que eu ouvi uma vez de um professor meu, que ele disse o seguinte: as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Nessa hora, o momento em que eu chamo a atenção dela, é a forma como ela vai aprender a chamar a atenção dos filhos dela. O momento que eu perdoo, é o momento em que eu estou sendo pai, como o Pai do céu. Está no início de tudo, eu não sei o que vai ser daqui para frente. Eu escuto alguns pais dizerem algumas coisas que me chocam bastante. Uma vez eu ouvi um pai dizendo o seguinte: o filho de fulano de tal morreu porque Deus queria que ele permanecesse salvo. Por isso morreu de tal situação. Eu quero dizer para você que esse não é o pensamento de Deus. Se fosse Deus, não teria criado o ser humano, porque nós pecamos e todos nós merecemos a morte. Ele teria poupado a nossa existência. Eu pensei tanto nisso que quando a minha filha estava para nascer, a gente fica pensando: Senhor, que ela seja salva. Eu só peço: Senhor, que o Senhor me ajude a amar incondicionalmente. Porque ela vai ser um ser humano que vai poder decidir, como nós aqui estamos podendo decidir. Eu só quero poder ajudar que ela decida por ele, mas eu não posso obrigar. Eu só quero poder ajudar que ela ame ele, mas eu não posso obrigar. Eu só posso amar. Essa noite eu convido você, pai, a amar. Eu convido você, pai, a ser a direção do seu filho. Eu convido você, pai, a ser mais do que um exemplo, a ser um norte, uma referência, que os seus filhos vão olhar e vão poder enxergar a face de Deus. A gente consegue fazer isso sozinho? Não, é impossível. Só com Deus em nós, só com a presença dele em nós. E nós vamos ter que ter paciência conosco também. Em alguns momentos a gente erra, a gente perde a paciência, e por isso a gente também pode e deve pedir perdão. Que nesta noite, a exemplo do Pai do céu, todos nós como pais, possamos imitar e seguir o caminho traçado e deixado por Ele. Dentro em breve esse mundo vai passar. Eu olhei esses dias as fotos da minha menininha. Alguns já viram desde o início. A minha esposa, quando a gente chegou, que ela estava com o bebezinho pequenininho e tal, e ela foi crescendo, né? Está ali, hoje já anda por todo lado, já começa a falar. Mas aí a minha sogra diz assim: podia congelar. Eu falo: não, eu quero que cresça, deixa crescendo, né? Só que ela está crescendo e eu estou envelhecendo. Não estou tão ainda, mas eu vou ficar. Se Deus me permitir, eu quero. Porque só tem um jeito de ficar jovem para sempre, é morrer jovem. Então eu quero envelhecer. E vai chegar um momento, que é a ordem natural das coisas, que a minha filha vai me enterrar. E para mim é tão triste imaginar que esse sonho nosso pode terminar assim, que eu quero a eternidade. Eu quero que Jesus volte para que a gente possa viver com a nossa família para sempre. Pode ser que eu estou falando para algum pai aqui que já perdeu o seu filho, ou quem sabe está vivendo, ou estou falando para um filho que está vivendo sem um pai. Eu só gostaria de dizer para você que tem um pai que está voltando para nos buscar, para que nós pais tenhamos os nossos filhos para sempre ao nosso lado. Eu quero dizer para você
que esse Deus, Ele não nos abandonou à nossa própria sorte. Esse Deus está voltando. E Ele está voltando como nosso Pai. Ele está voltando para nos buscar e levar nossa família para lá. E eu gostaria de orar no final deste culto por cada pai que aqui está. E enquanto a música vai sendo cantada, eu gostaria que você imaginasse isso. Imaginasse o dia que seu pai está voltando para te buscar. Imaginasse que esse pai vai fazer eterno o que nós temos de bom aqui e que é passageiro, é transitório. Que esse pai, ele entende as nossas dores melhor do que ninguém. Que esse pai, esse sim, é pai em todo tempo. Se você deseja ser um pai assim, eu convido você, até porque essa música estiver sendo cantada, a ficar em pé. Se você quer filho, quer um pai assim, eu convido você também a ficar em pé. Se você deseja mais do que esta terra pode oferecer, eu convido você a ficar em pé. Enfim, eu convido você que deseja mais do que esta terra, que deseja o céu, para que se coloque em pé. Eu posso fazer uma oração com você ao final dessa música. Espero o dia chegar lá do céu, ouvir a trombeta tocar, uma luz a brilhar com o teu esplendor, anjos mil encobrindo o mundo de amor. É o dia da paz, verdadeira emoção, a vitória enfim chegará. Ver o rosto de Deus e feliz estarei ao ouvir o meu nome chamar. Eu aguardo o dia em que o mundo verá que a promessa irá se cumprir, e os que esperam fiéis a Jesus louvarão e para sempre ao céu vão subir. Posso abraçar quem eu tanto amei e um dia perdi, pois a morte levou. Com Jesus então eu serei feliz, vida eterna na paz do Senhor. Sabe, Pai, espero o dia chegar lá do céu, ouvir a trombeta tocar, uma luz a brilhar com o teu esplendor, anjos mil encobrindo o mundo de amor. É o dia da paz, verdadeira emoção, a vitória enfim chegará. Ver o rosto de Deus e feliz estarei ao ouvir o meu nome chamar. Eu aguardo o dia em que o mundo verá que a promessa irá se cumprir,
os que esperam fiéis a Jesus louvarão, e para sempre ao céu vão subir. Posso abraçar quem eu tanto amei, e um dia perdi, pois a morte levou. Com Jesus então eu serei feliz, vida eterna na paz do Senhor. Eu aguardo ansioso a volta do meu Redentor. Cantarei a canção da vitória de Cristo Jesus Salvador. Eu aguardo o dia que o mundo verá que a promessa irá se cumprir, e os que esperam fiéis a Jesus louvarão, e para sempre ao céu vão subir. Posso abraçar quem eu tanto amei, e um dia perdi, pois a morte levou. Com Jesus então eu serei feliz, vida eterna na paz do Senhor. Vida eterna na paz do Senhor. Esse dia, sem dúvida, vai ser um dia memorável. Você vai encontrar o seu Pai, não só o Pai do céu, mas aquele Pai querido que está dormindo. Quem sabe algum pai aqui vai encontrar o seu filho, mas todos nós vamos estar unidos agora com nossa família e tendo a oportunidade de experimentar pela primeira vez a eternidade. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Muito obrigado porque podemos chamar o Senhor de nosso Pai. Um Pai tão próximo, um Pai que nos ama, um Pai que se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Cada pessoa que aqui veio, vem com uma realidade diferente. Existem filhos aqui que já perderam seus pais, que estão dormindo o sono da morte. Por favor, abençoe para que este reencontro no dia de tua volta seja algo marcante e inesquecível. Pai, que estes filhos possam descansar na certeza da ressurreição, na certeza do momento em que o Senhor trará à vida estes pais que hoje estão dormindo o sono da morte. Pode ser que exista algum pai aqui que está com o coração apertado porque um filho descansa o sono da morte. Eu te peço, Pai, que este pai também tenha o seu coração consolado com a esperança da tua volta e da ressurreição deste filho. Todos nós sonhamos e desejamos viver com o Senhor e com nossa família eternamente. Por isso, ajuda-nos a nortear como pais o nosso lar e a guiar os nossos filhos na direção dos teus braços de amor. Que possamos amar, respeitar, cuidar e perdoar, assim como o Senhor perdoa. Fica com cada pai que aqui está, fica com cada filho que aqui está, e que o Dia dos Pais não seja apenas um dia, mas uma constante na vida de cada um de nós. Que juntos possamos amar ao Senhor e desfrutar da paternidade que o Senhor nos oferece. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queremos agradecer a presença de todos, que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus possa estar abençoando os lares aqui representados e que durante essa semana nós possamos mostrar desse amor, desse Pai
para outras pessoas. Uma ótima semana para todos. Aqueles que organizaram o programa, por favor, uma reunião rapidinha aqui, bem rapidinho.